Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Hoje nós vamos continuar explorando esse tema tão fascinante, esse tema tão transformador, que é o tema do jejum. Estamos nessa campanha aí de estudar a respeito do jejum por pelo menos 21 dias, talvez vamos avançar um pouco mais. E hoje eu quero falar a respeito do segredo do jejum do nosso Senhor Jesus. 40 dias que mudaram a história do mundo. Eu sou o pastor Antônio Cirilo e eu estou muito grato por cada um de vocês que estão aqui comigo, me acompanhando nessa campanha de aprendizado, nessa campanha de instrução bíblica a respeito do jejum, essa disciplina espiritual tão importante para a nossa vida diária, para o nosso cotidiano, não é mesmo? E eu já quero começar fazendo um agradecimento todo especial aos membros assinantes aqui do canal, os apoiadores do canal, aqueles que financiam esse conteúdo que é oferecido a você gratuitamente, mas nós temos os nossos ofertantes, dizimistas e também os membros apoiadores do canal. A você que está aqui, como eu disse, o conteúdo é gratuito, mas você pode nos ajudar muito se inscrevendo gratuitamente aqui no canal, clicando no botão vermelho abaixo do vídeo. Você vai clicar no botão vermelho, em seguida vai clicar no sininho para acionar as notificações e selecionar a palavra todas. E não se esqueça também de dar uma olhada no link lá na descrição do canal. Nós temos ali as informações a respeito do nosso ministério, tais como curso bíblico 7RVP, viagem para Israel, conferência Poderoso Deus e muitas outras coisas. Tudo está lá no link na descrição do vídeo. Agora vamos entrar aqui no nosso assunto. Então não se esqueça de clicar no botão vermelho e fazer a sua inscrição. Isso nos ajuda demais. Também dar aquela curtida, aquele joinha, o gostei. Isso nos ajuda demais na relevância do vídeo aqui no canal, bem como compartilhando o vídeo no seu grupo de WhatsApp. Vamos então entrar no nosso assunto de hoje. Nós vamos falar do propósito do jejum, nós vamos falar também da tentação e a vitória, e vamos concluir falando a respeito do impacto do jejum nas nossas vidas diárias. Para falar a respeito do propósito do jejum, o jejum, como eu já disse aqui no canal, é uma prática muito antiga. Mas você já se perguntou por que Jesus jejuou por 40 dias no deserto? É interessante pontuar que o número 40 nas Escrituras, na Bíblia, ele representa um ciclo de provação. Por exemplo, Moisés passou 40 anos no Egito. Ali ele tentou libertar o povo de Israel, a coisa não deu muito certo. Ele então passou 40 anos no deserto, aprendendo o culto, aprendendo o sacrifício com Jetro, o seu sogro, que era sacerdote de Midian, Midian que era descendente de Abraão, ou seja, aquele Moisés egípcio que não sabia nada a respeito do culto a Deus, porque havia sido criado como egípcio. Deus o enviou para o deserto para o ensinar. O deserto nos ensina. E depois de passar 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, Moisés então passou 40 anos liderando o povo de Israel no deserto que ele mesmo já havia estado, já havia passado. Sempre quando Deus nos prova em uma coisa, nós nos tornamos capazes de, naquele quesito, ajudar outras pessoas, sermos mordomos, dispenseiros da graça de Deus naquela questão. Então, o número 40, ele representa esse ciclo completo de provação. O povo de Israel ficou 400 anos no Egito, 400 é múltiplo de 40. Moisés também jejuou 40 dias e 40 noites para receber as tábuas da lei. Elias jejuou por 40 dias e 40 noites, até que o nosso Deus lhe deu a destination, o destino dele ali no Monte Horebe. Lá em Mateus capítulo 4, versículos 1 e 2, nós lemos o seguinte, abre aspas para a palavra de Deus.
Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Fecha aspas. Em Êxodos, capítulo 34, no versículo 28, está escrito, abre aspas, Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. O jejum de Moisés, ele é diferente do jejum de Jesus. O nosso Senhor Jesus, não existe nenhum registro bíblico que diz que ele não tenha bebido, diz que ele não comeu. Jesus Cristo bebeu. Moisés estava envolto em uma glória de Deus, ele não comeu nem bebeu, mas nós não aconselhamos esse tipo de jejum sem comida e sem água por mais de 3 dias para Senhor ninguém. É muito perigoso. Inclusive, você que está me escutando nessa série, eu tenho repetido em todos os estudos bíblicos que se você está fazendo um tratamento médico, se você tem uma dificuldade aí na sua saúde, você deve consultar o seu médico. A regra é meu jejum, minhas regras. Nós não estamos determinando o tipo de jejum que você deve fazer. Estamos falando a respeito da importância do jejum e que para termos vitória na nossa vida cristã, nós temos que jejuar. Se você já recebeu alguma bênção nessa vida, ou você jejuou, ou você estava incluído no jejum de alguém, porque sem jejum e oração, ninguém rompe aqui nesse mundo material. E o que nós precisamos ter bem firme dentro de nós, que o jejum, ele não é apenas uma abstinência física, uma abstinência de alimento. O jejum, meus irmãos e irmãs, é um ato espiritual. Moisés jejuou 40 dias quando recebeu ali os 10 mandamentos. O nosso Senhor Jesus, ele jejuou por 40 dias e algo interessante em relação ao jejum de Jesus é que ele, durante o jejum, ele foi tentado. Isto é algo muito comum durante o jejum, nós somos tentados. Aqueles pensamentos ruins, aqueles sentimentos ruins, aquela ira, aquela irritação que nós estamos lutando para abandonar, tudo isso acontece durante o jejum, mas a boa notícia é que essas coisas não estão entrando em nós, elas estão saindo de nós. A ira está saindo. A falta de paciência está saindo, a irritação está saindo, aqueles sentimentos pecaminosos que atacam a nossa mente no período de jejum, eles não estão entrando, eles estão saindo. Então, o jejum, e assim como Moisés recebeu as tábuas da lei após o seu jejum, assim como o nosso Senhor Jesus iniciou um ministério glorioso através do seu jejum de 40 dias e 40 noites, o jejum, ele nos aproxima, nos torna mais próximos de Deus. E sempre após a consagração é que vem a nossa vitória. A vitória, ela não vem durante o jejum. Ela vem quando nós entregamos aquele voto, entregamos aquele jejum. Eu quero que você escreva, por favor, aí nos comentários a seguinte frase: o jejum é a fome da minha alma que me aproxima de Deus. O jejum é a fome da minha alma que me aproxima de Deus. Por favor, escreva aí nos comentários. Enquanto você vai escrevendo, eu quero já entrar no segundo ponto aqui, que é a tentação e a vitória. Eu já até falei um pouquinho a respeito da tentação. Durante o jejum, Jesus foi tentado pelo diabo, mas ele saiu vitorioso. Durante o teu jejum, meu irmão, minha irmã, você também será tentado pelo inimigo, mas nós sairemos vitoriosos. O diabo, ele sabia o que havia acontecido com Jesus lá no Rio Jordão. O diabo, ele sabia daquela voz que havia sido ecoada desde o céu, dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mas mesmo assim, a primeira tentação de Jesus foi a seguinte: se és filho de Deus, se és filho de Deus. O diabo havia escutado também a voz de Deus dizendo:
Ele é o meu filho amado. Mas o inimigo, o tentador, veio questionar na mente de Jesus a sua filiação, se ele era ou não filho de Deus. Jesus então responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra rema. A palavra grega para a Bíblia é logos, que é a letra, mas a palavra rema é a letra vivificada pelo Espírito Santo de Deus. Jesus responde ao diabo dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra rema que procede da boca de Deus. Quando nós estamos jejuando, nós também podemos ser tentados a transformar a pedra em pão. Como, pastor Cirilo? A quebrar o jejum antes da hora, a desistir do jejum. Mas nós precisamos entender que a palavra rema, a palavra vivificada pela boca do Senhor, ela nos alimenta, ela nos garante a substância necessária para que possamos continuar o nosso jejum e sairmos vitoriosos dessa empreitada do jejum e também alcançarmos a vitória objetivo daquele jejum. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós precisamos dessa palavra rema, dessa palavra vivificada pelo Espírito Santo. Não somente sermos alimentados pelo Logos, a Bíblia já nos alimenta, mas quando o Espírito vivifica a palavra, isso vai lá no teu espírito, traz saúde para os seus ossos, traz substância para você continuar a perseverança no seu jejum. A segunda tentação que Satanás colocou sobre Jesus foi num nível emocional. A palavra de Deus lá em Mateus capítulo 4, que fala a respeito da tentação, diz que o diabo levou Jesus ao pináculo do templo e disse: pula daqui lá embaixo. Preste atenção, meu querido irmão, isso é uma instigação ao autoextermínio, ao suicídio. Mas não existe, preste atenção nisso, não existe nenhum registro bíblico, arqueológico, não existe nenhum registro histórico de que durante a tentação Jesus tenha saído do deserto. Então, quando a palavra do Senhor diz que o diabo levou Jesus ao pináculo do templo, foi nas emoções dele, foi nas suas emoções. O inimigo instigando o Senhor Jesus a admitir a possibilidade do autoextermínio. E se você está me ouvindo agora e tem passado pela sua cabeça o pensamento de autoextermínio, eu te digo com todas as letras, isso aí é a voz do Satanás. Rejeita essa voz, persevera, a vida é maravilhosa e Deus vai mudar a sua história. Tem uma frase que é minha e eu gosto muito, que é: a tua localização no momento não é o teu destino. Deus tem um destino para você. Quando Jesus foi tentado pelo diabo a admitir a ideia do autoextermínio, Jesus Cristo usou a palavra de Deus porque o diabo usou o Logos. Jesus Cristo usou o Rema, a palavra vivificada pelo Espírito Santo, dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. O terceiro nível de tentação foi a tentação espiritual, quando a palavra do Senhor diz que o diabo levou o Senhor Jesus a um monte muito alto, de onde dava para ver todos os reinos da terra. Querido irmão, querida irmã, esse monte não existe no mundo natural. Esse monte só existe no mundo espiritual. Não existe uma montanha tão alta, nem mesmo o Monte Everest. Não existe um monte tão alto de onde você consegue ver todos os reinos do mundo. É claro que isso foi uma tentação no nível espiritual. E o diabo disse a Jesus: tudo isto te darei se prostrado me adorares. E nesse ponto, Jesus Cristo, nosso Senhor, ele disse ao diabo: aparta-te de mim, Satanás. Ao Senhor teu Deus adorarás, somente a ele darás culto. E aí diz a palavra de Deus que o diabo o deixou e vieram os anjos de Deus e o serviram. Preste atenção
que os anjos vêm depois que Jesus termina o seu jejum. A bênção vem após a consagração, após a finalização do jejum. Então nós percebemos que Jesus aqui ele é tentado no nível natural, transformar as pedras em pães para saciar uma necessidade natural. Ele é tentado no âmbito emocional, ele é tentado a admitir o autoextermínio e também é tentado na esfera espiritual. Lá em Mateus 4:10 está escrito, abre aspas, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto, fecha aspas. Escreve aí nos comentários para mim, sai, Satanás. Tiago capítulo 4, versículo 7, está escrito, esse texto é maravilhoso, abre aspas, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós, fecha aspas, aleluia. Então, meus queridos irmãos e irmãs, a tentação, ela é uma realidade e ela fica muito mais forte no momento da consagração. Ela é uma realidade, mas a vitória, ela é possível através da fé, através da disciplina e através do posicionamento firme. Amém? Resistir ao diabo e ele fugirá de você. José é um exemplo de alguém que resistiu à tentação e se manteve firme na sua integridade e ele foi mais do que vencedor. Escreve para mim aí nos comentários o seguinte, a vitória sobre a tentação é a verdadeira liberdade. A vitória sobre a tentação é a verdadeira liberdade. Você tem uma sensação de libertação quando você resiste à tentação e você vence. É uma sensação maravilhosa, insubstituível. E por fim, eu quero terminar falando a respeito do impacto do jejum em nossas vidas, do impacto do jejum nas coisas em volta de nós, nas situações em volta de nós. O jejum do nosso Senhor Jesus, ele não foi em vão. O jejum de Moisés não foi em vão. O jejum de Elias não foi em vão. O jejum de Esther não foi em vão. Cada jejum inaugura algo novo em nossas vidas. O jejum do nosso Senhor Jesus Cristo inaugurou um ministério glorioso que mudou o mundo. Lá em Marcos, capítulo 1, versículo 15, está escrito, abre aspas, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Fecha aspas. O nosso Senhor Jesus, ele começou o ministério dele jejuando. Eu comecei a minha vida cristã jejuando. É claro, eu quero ser bem honesto com vocês aqui, eu tinha muito problema, assim, na minha alma, tinha problema na área sexual, né? Masturbação, aquelas coisas de jovem. E quando eu conheci a Deus, eu disse o seguinte, pecar eu não vou pecar, nem que eu morra, eu não vou pecar. E a minha oração constante é, Senhor, se for para eu pecar e envergonhar o teu nome, eu prefiro que o Senhor me mate primeiro. Mas eu conheci a disciplina do jejum e da oração. Mal sabia eu que ao jejuar eu estava mortificando os feitos do meu corpo. E mal sabia eu também que ao jejuar para viver uma vida santa, eu estava, na verdade, além de viver uma vida em santidade, eu estava criando bases sólidas para o ministério que Deus colocaria sobre a minha vida. Hoje eu até fico na dúvida se o jejum ajudou a desenvolver o meu ministério ou se Deus me deu um ministério porque eu jejuava tanto. Eu confesso que eu não jejuava para ter um ministério, eu jejuava para buscar a santificação, para abandonar o pecado da masturbação, o pecado da lascívia. Eu lutava contra aquilo, não que eu ficava caindo e pedindo perdão a Deus, não, eu não caía. Eu não caía. Quando vinha aquela tentação forte, eu mergulhava no jejum. Mergulhava assim, dias em jejum. Mas como eu disse,
Hoje eu fico realmente em dúvida se Deus me deu um ministério porque eu jejuei ou se o jejum simplesmente otimizou o ministério que Deus já havia me dado. Mas eu era novo convertido, tinha acabado de me converter e o jejum sempre foi uma prática constante na minha vida. Então, em toda a minha vida cristã, eu acostumei a jejuar. E aí fica a pergunta: será por isso que a minha vida, ela sempre foi, é e será tão abençoada? Por causa da disciplina espiritual do jejum e da oração? Lá em Isaías 58, versículo 6, abre aspas, porventura, não é este o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e deixes livres os oprimidos e despedace todo o jugo? Fecha aspas. Tudo isso acontece dentro de você e através de você quando você jejua. Então, queridos irmãos e irmãs, o jejum ele tem o poder de quebrar as cadeias, ele tem o poder de abrir portas para o mover de Deus em sua vida, através da sua vida, em favor da sua vida. Existem muitos personagens bíblicos que jejuaram. Por exemplo, Ana, a profetisa, é um exemplo de alguém cujo jejum e a oração tiveram impacto na redenção de Israel. Nós temos vários personagens bíblicos que nós podemos ver o jejum na vida deles. Por exemplo, Ana, a profetisa, ela é um exemplo de alguém que jejuou e orou, e isso teve um impacto na redenção de Israel. Escreve aí para mim nos comentários. Jejum é a chave que destranca as portas dos céus. Essa é uma frase poderosa. O jejum é a chave que destranca as portas dos céus. Senta o dedo aí e escreve para ficar bem gravada lá no seu cérebro essa mensagem. O jejum é a chave que destranca as portas do céu. Aleluia! Glória a Deus! Amados, o jejum ele é mais do que uma prática religiosa. Ele é um estilo de vida. Nós precisamos entender o jejum como estilo de vida de uma pessoa que deseja viver próxima de Deus. O jejum, ele nos ajuda a obter a vitória sobre as tentações. O jejum, ele nos ajuda a entender o poder de Deus que nos dará a vitória sobre este mundo, sobre as coisas deste mundo, sobre o diabo, sobre os seus anjos caídos, sobre os demônios. O jejum é a linguagem silenciosa de fé, mas é uma linguagem silenciosa na terra, mas ela grita nos portões dos céus. Isso aqui dá até uma frase também maravilhosa. O meu jejum é uma linguagem silenciosa que grita aos céus. Escreve aí nos comentários. O meu jejum é uma oração silenciosa que grita nos portões dos céus. Que frase poderosa que surgiu aqui nesse momento. Que Deus abençoe as nossas vidas, que o Senhor, Ele abençoe cada área da nossa vida, que realmente nós possamos entender que o jejum é um fator de destravamento da nossa vida nesta terra. Amém? Não se esqueça de agir. Saber é bom, agir é melhor. Não esqueça então de jejuar de fato, de orar de fato. Vamos seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa maior inspiração. Sempre que você for começar algo novo, comece jejuando, comece orando. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Eu estou gravando uma série sobre jejum. Se você perdeu os conteúdos anteriores, volta lá, coloca no 1.75 a velocidade do seu YouTube e ouça todas as mensagens, porque eu quero criar um mindset novo dentro de você, uma mentalidade de jejum dentro da sua alma. E para que você me ajude a fazer isso, eu preciso que você escute todas as mensagens de novo, pelo menos 3 vezes cada mensagem, porque aí sim vai ficar gravado lá no seu cérebro e isso vai comandar o seu corpo a jejuar
com menos problema, com menos dor, com menos esforço. Amém, querido? Que Deus te abençoe grandemente em o nome de Jesus. Agora nós vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós nos reunimos aqui virtualmente, Pai, aos milhares. Nós nos reunimos aqui aos milhares, nós estamos somando a nossa fé, nós estamos unindo, Senhor, a nossa fé para buscar a Tua face, buscar a Tua direção, buscar o entendimento, Senhor, porque está escrito: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto, e o Senhor está perto de nós, e nós estamos aqui diante de Ti. Meu Deus, nós chamamos sobre a nossa vida este texto de Isaías 55, versículo 5. Estamos na Tua presença. Pai, fortalece a nossa fé. Ajuda-nos a crer nos ensinamentos da Tua palavra. Ajuda-nos a sairmos da fé teórica para a fé prática. Ajuda-nos a jejuar. Meu Deus, a Tua palavra diz que sem fé é impossível Te agradar. Está lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Meu Deus, mas a fé não é uma teoria, ela é uma prática. Dá-nos a coragem para enfrentarmos as batalhas espirituais, as batalhas que surgem diante de nós todos os dias, que nós possamos entender que nós possuímos já as armas espirituais para sermos mais do que vencedores. E essas armas são, meu Deus, o jejum e a oração como repetição da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Senhor, então nos dê ânimo, nos dê disposição para começarmos a jejuar. E aqui neste dia, Pai, nós estendemos também essa oração em favor de todos os enfermos e doentes, aqueles que estão, meu Deus, sofrendo de doenças autoimunes, doenças ditas como incuráveis pela medicina. Senhor, pessoas também que estão lutando contra a depressão, contra a opressão maligna, contra os distúrbios psicológicos, Senhor, os surtos psicóticos, Pai Santo, a bipolaridade. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, tem misericórdia. Entra agora, meu Deus, com uma intervenção divina nos corpos, na alma, em nome de Jesus Cristo. Cumpre a tua palavra de Êxodos, capítulo 15, 26, que diz: eu sou o Senhor que te sara. Que a tua cura, Senhor, brote agora na vida do meu irmão, que a tua libertação, Pai, brote agora sobre ele e sobre ela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos a tua palavra, o Senhor é o nosso Deus que nos sara. Senhor, a tua palavra também diz lá em João 8,36, que se pois o Filho nos libertar, nós somos verdadeiramente livres, nós tomamos posse dessa libertação. Toma, Senhor, nas tuas mãos aquelas pessoas que estão presas nos pecados, ó Deus, pecados sexuais, pecados da mentira, pecados, meu Deus, da pornografia, Senhor, em nome de Jesus Cristo, pecados espirituais, da macumbaria, da feitiçaria, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, da idolatria. Senhor, toma a vida do meu irmão, da minha irmã. Pai, muitos fazem isso porque amam o Senhor, estão tentando se aproximar de Ti, mas atende agora o clamor do coração dele e dela. E, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, se apresente a ele, se apresente a ela. Espírito Santo, toca agora a vida de cada pessoa que me escuta. Envolve com esse manto de fogo em nome de Jesus Cristo, trazendo libertação desses cativos, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, pessoas que estão cativas, Pai, na ganância, na exuberância exacerbada, Senhor, em nome de Jesus. Essas pessoas que já perderam o sentido da vida, o sentido natural da vida, que perderam a afeição natural das coisas, a afeição natural da vida. Senhor, pessoas que se perderam em si mesmas, pessoas que estão ufanadas em si mesmas, em nome de Jesus Cristo, que se perderam na fama, que se perderam no dinheiro, que se perderam, Senhor, nos pecados. Traga de volta, Senhor, em nome de Jesus Cristo.
Cristo. Pessoas que se perderam, meu Deus, em suas próprias mentalidades, Senhor, na sua mente carnal. Traga de volta, Senhor. Traz cativo todo pensamento à obediência de Cristo nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, colocamos também, ó Deus, nesta oração, os meus irmãos e irmãs, as minhas ovelhas aqui no YouTube, que estão, ó Deus, desempregados, que estão endividados, que estão falidos emocionalmente e, consequentemente, materialmente. Restaura essa alma. Senhor, eu ministro sobre eles o Salmo 23, versículo 1, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Abraça eles, ó Deus, como pastor nesse momento. Venha com provisão, Senhor, que portas sejam abertas, que oportunidades sejam agora vislumbradas na alma, no espírito e também através dos olhos naturais. Vem com provisão sobre eles, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, eu coloco diante de Ti essa pessoa que está vivendo sozinha, que está precisando, ó Deus, encontrar a sua metade, encontrar aquele parceiro com quem ela vai se casar, dentro da Tua lei, dentro da legalidade da Tua palavra. Eu não me refiro aqui a ficar, eu não me refiro aqui a amaziar, eu não me refiro aqui a um sexo ilícito fora da Tua palavra, mas eu estou orando pelos solteiros, que eles encontrem, meu Deus, um cônjuge que o Senhor tem separado para ele e para ela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, que casamentos sejam desatados aqui agora, através dessa oração. Pai Santo, essa pessoa que já está até com mais idade, que tem dificuldade até de se ver em um relacionamento, mas sofre com a solidão. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, abre as portas, conecta, ó Deus. Eu ministro uma conexão divina sobre ele e sobre ela, em nome de Jesus Cristo, e eu repreendo a conexão maligna, o laço de alma que tem prendido essa pessoa no isolamento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, mas aqueles que vivem bem sozinhos, que o Senhor possa abençoá-los a viver uma vida santa, uma vida dedicada ao Senhor, uma vida de castidade, em nome de Jesus. Meu Deus, essa é uma situação tão delicada, mas eu oro por aqueles irmãos e irmãs que são eunucos, que não têm, ó Deus, afeição pelo sexo, ó Deus, oposto. Pai Santo, são pessoas que foram escolhidas para viverem em consagração ao Senhor, como está na Tua palavra. Que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, blindar a sua alma, blindar a sua mente, para que não sejam, Pai Santo, atraídas pelo pecado, atraídas, ó Deus, por ideologias pecaminosas, em nome do Senhor Jesus Cristo, mas que eles venham se dedicarem totalmente ao Senhor nosso Deus, porque isso é claro em Tua palavra, que tem pessoas que nascem eunucas, que nascem com uma única função, que é viver para Ti, que é viver, ó Deus, para servir a Tua igreja, para servir a Tua noiva. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ativa no coração dele, ativa no coração dela esse ministério que o Senhor tem para ele e para ela. São pessoas especiais, são pessoas privilegiadas nesta terra, em nome de Jesus. Pai, eu acrescento diante de Ti também os relacionamentos familiares, aquela pessoa que é de difícil relacionamento. Meu Deus, fala ao coração dela, traz um equilíbrio emocional. Pai Santo, essa pessoa que questiona tudo, que fala sobre tudo, que dá opinião sobre tudo, traz um autocontrole, um domínio próprio sobre ele, um domínio próprio sobre ela, para, Pai Santo, que os relacionamentos se tornem saudáveis. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora todo relacionamento tóxico, em nome de Jesus Cristo. Restaura, Senhor, os vínculos de amizade, restaura, Senhor, os vínculos familiares, em nome do Senhor Jesus. A Tua palavra diz no Salmo 133, verso 1, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Traz essa bondade, traz essa suavidade, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Pai Santo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, agora nós intercedemos pelas causas na justiça. Os tribunais estão abarrotados, meu Deus, de petições, estão abarrotados de interpelações, meu Deus, de habeas corpus, estão abarrotados de processos de falência, processos, Senhor Deus, de divórcio, processos de herança, Senhor. Senhor, tem misericórdia, que a tua justiça seja feita. Senhor, passa uma régua no judiciário brasileiro. Pai Santo, se são pessoas que estão com processo em outras nações, que a tua justiça e o teu juízo possam se encontrar neste processo. Mas, Pai Santo, é claro que o Senhor não irá abençoar nenhum processo fraudulento, nenhum processo, meu Deus, mentiroso, nenhuma mentira, meu Deus, que tenha sido inventada, Senhor, pelas partes, e tampouco inventada pelos advogados. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que toda mentira caia por terra, mas aquilo que é justiça, é juízo, que seja estabelecido pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós repreendemos toda litigância de má fé, toda pessoa, meu Pai, que está sofrendo agora por causa de processos judiciais injustos. Conforta o coração dele, conforta o coração dela e dá a vitória ao teu servo, dá a vitória à tua serva, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Mas, Senhor, o Senhor é Deus de justiça e de juízo. Não permita que o mal prevaleça, Senhor. Não permita, Senhor, que o mal prevaleça contra o bem, Senhor, que o bem possa vencer o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu coloco a vida de juízes, juízas diante do Senhor, magistrados, Senhor, que eles possam escolher a bênção do Senhor, porque, Senhor Deus, a Bíblia diz que eles são ministros de Deus, para julgarem a favor do pobre, da viúva, do necessitado. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, que eles possam escolher a bênção de servir o Senhor e não a maldição. Que a tua mão de bênção esteja sobre todo juiz justo, mas que a tua mão de maldição, de peso, esteja sobre todo juiz injusto nessa nação e nas nações. E que essa bênção seja estendida aos políticos, que essa bênção seja estendida aos administradores públicos, em nome de Jesus, mas que também a maldição seja estendida aos políticos e aos administradores públicos. Senhor, que eles possam proceder de acordo com o teu juízo e com a tua justiça e serem abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Todos os dias estamos aqui pela manhã e à noite ministrando uma palavra e orando juntos, e ao meio-dia temos também um conteúdo especial. Clique no botão vermelho, se inscreva, por favor, a sua inscrição é muito importante. Aperta aí o gostei, dá um joinha, curte o meu vídeo e também pegue o link e envie no seu grupo de WhatsApp. Me ajude a evangelizar, me ajude a levar a palavra de Deus a todos. E eu quero deixar sobre você essa ministração, essa frase sobre a sua cabeça e agora. Olha só, em Cristo você é mais do que vencedor, mais do que vencedora, porque é Ele, Jesus Cristo, que transforma os impossíveis em milagres. Deus te abençoe e até o próximo conteúdo, se Deus permitir.